estamos praticamente lendo o livro Mais que Vencedores, aquele ali, do Dr. William Hendrickson. Esse livro foi publicado em 1928, como parte da tese de doutorado do Dr. William Hendrickson. Ele já está na glória há muitos anos. O discípulo dele também já foi para a glória recentemente, que é o Anthony Huckman. Nós já estudamos 2 livros do Huckman aqui, falta o terceiro, que eu ainda quero estudar. Mas só para os irmãos saberem que não tem nada de novo debaixo do sol. E esse livro, ele é conhecido principalmente por apresentar a forma de interpretação do Apocalipse conhecida por paralelismo progressivo. Por isso temos gastado muito tempo sobre isso. E um dos locais onde essa questão do paralelismo faz muito sentido e muita diferença é na interpretação do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Por isso nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui, pois sabemos que é um tema muito conhecido e difundido, mas não na versão amilenista, não na versão calvinista, porque nós não somos a igreja majoritária no nosso país. A versão de interpretação do Apocalipse majoritária é a chamada de dispensacionalismo. Ela é muito comum nas igrejas arminianas e nas igrejas pentecostais e neopentecostais, que são a grande maioria das igrejas. Só para os irmãos terem uma ideia, numa estatística da década de 90, já está defasada, a igreja presbiteriana do Brasil era a 8ª igreja em tamanho no Brasil. Todas as 7 primeiras são pentecostais e neopentecostais. Nós somos a maior igreja calvinista do nosso país. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque nós somos uma igreja que, confrontada com a população do nosso país, nós somos 0,003% da população. 0,003% da população. Ainda que os evangélicos estejam chegando a 30%, 35% da população, os presbiterianos são muito poucos. Nós estamos chegando a 900 mil membros, incluindo as crianças não comungantes. Tem gente que diz que a IPB já tem 1 milhão de membros no Brasil, mas provar com estatística, a estatística oficial da igreja, nós somos 835 mil membros. Nem chegamos a 900 mil ainda. Então, nós temos muito o que fazer. Embora nós sejamos uma minoria barulhenta, nós não somos uma esquerda, sei lá, barulhenta. Nós somos uma igreja pequena, mas uma igreja muito convicta. Já fomos a maior igreja do nosso país. Até 1932 a IPB foi a maior denominação do Brasil, mas de lá para cá ela vem perdendo espaço para as igrejas pentecostais e neopentecostais. Somente das igrejas históricas, a igreja batista, a Convenção Batista Brasileira é maior que a IPB, mas a Convenção Batista Brasileira não é conhecida e reconhecida como igreja calvinista. Ela tem pastores calvinistas, ela tem pastores arminianos. O pluralismo é muito presente na igreja batista, menos do que na IPB. Então nós estamos nos tornando um reduto calvinista no nosso país, um reduto conservador no nosso país. E é sempre bom dizer isso para que a nossa interpretação bíblica seja realista e não algo que engane as pessoas achando que é algo tão conhecido e fácil de entender por aí. Então nós vamos ler o capítulo 20, eu vou ler inteiro, mas eu vou me concentrar até o versículo 6. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Na versão revista atualizada, eles viveram e reinaram com Cristo 1000 anos.
O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, ou a sepultura, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinham feito. Então a morte e o Hades, ou a sepultura, lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Vamos orar. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, ela alarma o nosso coração a respeito de coisas que não compreendemos facilmente. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a interpretar de forma sábia e clara e lúcida a Tua palavra, para que o Teu povo não seja enganado, mas para que o Teu povo seja preparado para a chegada do grande dia da volta do nosso Salvador. Assim oramos, pedindo essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eita. Deu um tilt aqui, deixa eu só resolver o tilt aqui. Muito bem. Apocalipse 20 trata da prisão de Satanás até o juízo final. O capítulo 19, dos versos 19 em seguinte, nos levou ao final da história, que é o juízo final. Nós terminamos o capítulo 19, Deus julgando as nações. Com Apocalipse 20, nós voltamos lá no início da dispensação. Lembra que nós estamos interpretando 7 sessões do Apocalipse, e as 7 sessões são paralelas. Cada sessão, ela volta ao início da pregação do Evangelho, da encarnação de Jesus, da crucificação, da ressurreição, da ascensão, e anda até o juízo final e a entrada para a eternidade. O que vai acontecendo à medida em que nós vamos caminhando para o final do livro é que menos ênfase é dada ao começo e mais ênfase é dada ao final. Quando nós estávamos lá no começo do livro do Apocalipse, mais ênfase era dado no começo e no meio, e menos ao final, onde só era mencionado, só era dito que tinha um juízo final, que tinha um julgamento, que havia a vitória final do povo de Deus. Agora, nós só mencionamos rapidamente o começo, a vinda de Jesus, o mandato da pregação do Evangelho, e já vamos falando das coisas do final com mais detalhes. Essa é a forma como João organizou o livro, e essa é a forma como nós entendemos que ele é construído. Então, quando nós lemos os primeiros versículos do capítulo 20, nós não estamos lá no dia do juízo final, nós voltamos lá para o começo.
desde o começo da chamada presente dispensação, os últimos dias, que são a primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Assim, a conexão entre os capítulos 19 e 20 é similar, é parecida àquela que existe, nós já comentamos aqui, do capítulo 11 e o capítulo 12. O capítulo 11 termina com a morte das duas testemunhas, e o capítulo 12 começa com a história do dragão. O dragão que quer destruir a mulher virgem, que quer destruir o filho que dela nasceu, que quer destruir a igreja. E aí nós nos ocupamos com esse dragão desde o capítulo 19 até agora o capítulo 20, quando ele é finalmente derrotado. Então o que é dito aí nos primeiros versículos do capítulo 20 não diz respeito a uma soltura de Satanás lá nos dias finais, e uma prisão de Satanás lá nos dias finais. Diz respeito à prisão de Satanás de forma simbólica, prefigurada na encarnação de Jesus, na morte de Jesus na cruz e no mandato que ele dá à igreja de pregar o evangelho. E nós vamos então destrinchar isso para os irmãos a partir de agora. Apocalipse capítulo 11, verso 18, anuncia o tempo determinado para serem julgados os mortos. Então o fim é chegado. Com Apocalipse 12 nós voltamos ao início do período do Novo Testamento, pois Apocalipse capítulo 12, versículo 5, descreve o nascimento, a ascensão e a coroação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A mesma coisa é dita aqui no capítulo 20, numa perspectiva e com palavras diferentes, mas é dito de novo. Então quando você olha para o capítulo 20, ele tem 4 questões narradas: o aprisionamento de Satanás, do verso 1 ao verso 3, o reinado dos santos, do verso 4 ao verso 6, que é a questão do milênio, o conflito final, que é o versículo 7 ao versículo 10, que já tratamos lá no versículo 18, aquela questão do Armagedon, no capítulo 9, aquela questão do Armagedon, e, por fim, o grande trono branco, o mesmo trono de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, narrados do verso 11 até o verso 15. O que vem depois do juízo final é a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Então existe esse paralelo entre o capítulo 11 a 14 e o capítulo 20 que nós estamos tratando aqui. Esse paralelo ele é marcante de um lado e de outro entre essa seção e o capítulo 20, porque ambos dividem a história nos mesmos períodos, ainda que com uma abordagem diferente. Observe o paralelo que acontece entre o capítulo 20 e os capítulos 11 a 14. Em relação, capítulo 12, versículo 5 até versículo 12, em relação ao nascimento de Cristo, sua morte, sua ascensão, a sua coroação, Satanás é lançado do céu. Suas acusações perdem qualquer característica de justiça. Você vem para o capítulo 20, verso 1 a verso 3, Satanás é preso e lançado, usando a mesma palavra. Lá é lançado do céu para a terra, aqui diz que ele é lançado no abismo. Seu poder sobre as nações é diminuído. Em vez de as nações conquistarem a igreja começa a conquistar, a evangelizar as nações. O ponto de vista de William Hendrickson não é que a igreja conquista, a igreja evangeliza as nações. No capítulo 11, verso 2 a 6, e o capítulo 12, verso 14 seguintes, quando você compara com o capítulo 20, versículo 2, no capítulo 11, há um longo período de poder e de testemunho da parte da igreja, a qual é sustentada longe da vista da serpente que é Satanás. A influência do diabo ela é refreada. Quando você vai para o capítulo 20, há um longo período de poder para a igreja, pois Satanás é aprisionado. Ele permanece prisioneiro por 1000 anos, isto é, pela totalidade da época da pregação do evangelho, enquanto que no céu as almas dos redimidos vivem e reinam com Cristo, versículo 4 a versículo 6. Vou explicar melhor isso no decorrer dessa nossa palavra. No capítulo 11, do verso 7 em seguintes, e no capítulo 13, versículo 7, há um breve período de severa perseguição.
Este é o pouco tempo que resta para Satanás, o mais terrível e também a manifestação final do poder de perseguição do anticristo. Capítulo 20, do verso 7 em diante, há um breve período da mais severa perseguição. Satanás comanda o exército de Gog e Magog contra a igreja, e esta é a batalha do Armagedon, que, como nós vimos, não quer dizer necessariamente uma batalha lá no Vale de Megido, mas um confronto que existe constantemente entre a igreja e os seguidores de Satanás na face da terra. A besta, o dragão, a meretriz, sistemas de desobediência a Deus que procuram acabar com a igreja paulatinamente. Capítulo 11, verso 7, capítulo 13, verso 7, aliás, capítulo 11, verso 17 e 18, capítulo 14, dos versos 14 em seguinte, cumpre-se a promessa da única segunda vinda de Cristo para juízo. E no capítulo 20, verso 11, cumpre-se a promessa da única segunda vinda de Cristo para juízo. Nós, amilenistas, cremos que quando Jesus Cristo voltar, Ele volta uma vez só. Se você é um pré-milenista, você é obrigado a acreditar que Ele voltará duas, porque Ele volta para levar a igreja, tem o milênio, depois Ele volta de novo com a igreja. Nós não concordamos com esse ponto de vista. Nós cremos que quando Jesus aparecer no céu, vai ser uma vez para sempre. Ele vem para juízo. Ele não vem para levar a igreja, ficar 1000 anos fazendo festa com a igreja lá no céu e depois voltar para julgar as pessoas. A narrativa da segunda vinda de Cristo nos evangelhos e no Apocalipse, ela é decisiva. Ele vem para decidir, para finalizar, para terminar tudo o que Ele prometeu fazer. Então nós temos que fazer aqui um trabalho de interpretação para ajudar os irmãos a se livrar do ranço do pré-milenismo, especialmente o dispensacionalista, que apronta uma confusão na nossa cabeça a respeito da grande tribulação e da volta do Senhor Jesus Cristo, por causa de tentar fazer caber nisso 1000 anos literais. Nós cremos que esses 1000 anos não são literais e que esses 1000 anos não dizem respeito às coisas que vão acontecer lá no fim, só no fim, mas são coisas que estão acontecendo durante a presente dispensação, os últimos dias, desde a primeira vinda do Senhor Jesus até a sua segunda vinda. O próprio texto, e nós vamos passar a mostrar lendo aqui o material de William Hendricks para os irmãos. Então, uma vez que esta ordem de eventos dentro desse quadrado, ela ou esse programa da história é vista, Apocalipse 20 não fica difícil de ser entendido. O nosso problema é que a gente vê a palavra 1000 em Apocalipse 20 e quer fazer a Bíblia toda caber ali dentro. Nós temos que pegar essa palavra 1000 e ler ao redor de toda a Bíblia, e não o contrário. Então a maioria das pessoas, elas veem a história do milênio e querem fazer a Bíblia inteira se caber dentro de um versículo, de 2 versículos de Apocalipse 20. Enquanto que é o contrário que nós temos que fazer. Nós temos que pegar os 2 versículos de Apocalipse 20 que falam do milênio e interpretá-los à luz de todo o resto, de toda a escatologia, de todo o ensino a respeito da segunda vinda de Jesus na Bíblia toda. Então, tudo o que é necessário é simplesmente lembrar dessa sequência e ver esse paralelo entre 11 a 14 e o capítulo 20 do livro de Apocalipse. A primeira vinda de Cristo é seguida de um longo período durante o qual Satanás é preso. E nós vamos explicar o que quer dizer isso. Este, por sua vez, é seguido do pouco tempo que resta para Satanás, isto é, ainda seguido da segunda vinda de Cristo, ou seja, a vinda para juízo. Satanás está preso, ele vai ser livre por pouquíssimo tempo no final, e isso vai ser acabado, fechado, vencido com a volta de Jesus. Então, deveria ficar claro imediatamente para qualquer pessoa que leia Apocalipse 20 que os 1000 anos
precedem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para juízo. E não é um complemento após a sua segunda vinda, Jesus Cristo reinando fisicamente aqui na terra, como todo bom judeu gostaria. Esta segunda vinda para juízo não é descrita até que tenhamos chegado ao 11º verso aqui do capítulo 20. É claro que a teoria do pré-milenismo ou pré-milenarismo discorda disso, e se alguém assistiu o vídeo dessa preleção na internet, coitado do pastor Hélio. Vai para a boca do povo. Fazer o quê, né? Então, ainda que em Apocalipse 20 nós atravessemos o mesmo caminho que percorremos nas visões anteriores, isto é, esta dispensação inteira, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, isso tudo é visto de uma perspectiva diferente. Lembre-se de que Apocalipse 12 apresenta 5 inimigos da igreja e todos caem juntamente. O relato da sua derrota é espalhado em diversas visões distintas. As visões anteriores nos contaram o que acontece a 4 dos 5 inimigos apresentados no capítulo 12. Lembra? Falso profeta, o dragão, a besta, Satanás. Fazendo as contas, vão dar 5. Nós colocamos a lista deles quando falamos do capítulo 12. Está lá no nosso canal, você pode assistir novamente. E todos foram vencidos, menos um, o dragão. E aqui está a descrição da queda final do dragão, que é Satanás. Então, só um é deixado, que é o próprio Satanás, e o capítulo 20 resolve a questão da derrota final de Satanás. Nesse contexto, lembremos-nos do tema principal do livro, que é a vitória de Cristo e da sua igreja sobre cada um dos seus adversários, dos seus inimigos. Quando Satanás é também lançado no lago de fogo e enxofre, capítulo 20, verso 10, nenhum inimigo é deixado para atormentar a igreja. Então nós entramos no capítulo 21 e no capítulo 22 falando do céu, do novo céu e da nova terra e da vida na nova Jerusalém. Somos vencedores. E como Paulo diz em Romanos 8, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, em quem nós triunfamos. Muitos daqueles que se opunham a nós participarão dessa alegria suprema. Você vê isso no capítulo 3, versículo 9. Certamente nós somos mais que vencedores. Então, vamos tratar do que nós nos propomos a tratar aqui. O aprisionamento de Satanás, capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. Que história é essa de Satanás preso por 1000 anos? O que significa essa prisão? A visão na qual Satanás é preso por 1000 anos e lançado no abismo é o tema desses 3 versículos aí de Apocalipse 20. Vamos ler de novo para a memória ficar fresca. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Não tem dúvida que ele está falando de Satanás preso. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. E aí a visão muda para aqueles que reinam com Cristo nesses 1000 anos. Então João vê um anjo descendo do céu, ele tem uma chave com a qual ele fechará o abismo, capítulo 9, versículo 1 e versículo 11 fala desse abismo. Esse abismo é um poço profundo provido de uma entrada, capítulo 9, verso 1, de uma tampa, capítulo 9, verso 2, e de um lacre, capítulo 20, verso 3, o anjo lacra a entrada. Mantenha em mente, entretanto, que tudo isso é simbólico. O anjo traz na mão uma grande corrente com as pontas penduradas. Evidentemente, ele irá manietar alguém para prendê-lo no abismo. O que acontece? João, de repente, vê o dragão forte, auspicioso, horrível. É a antiga serpente, manhosa, enganadora, tentadora. A fim de mais bem descrevê-lo, o apóstolo chama de o diabo, isto é, o acusador, e também o chama de Satanás,
que traduzido literalmente quer dizer adversário, inimigo. Ou o falso acusador, aquele que nos acusa com acusações falsas. Lembre-se que João está no Espírito, desde o capítulo 4. João então nota que o anjo domina Satanás, ele o prende, ele o rende. Ele está absolutamente indefeso e o segura firmemente. O diabo é mantido preso por 1000 anos, atado a essa corrente. O anjo lança o diabo no abismo, tranca a sua saída. Desse modo, Satanás permanece preso por 1000 anos após o que ele deve ser solto por um pouco de tempo. Então, qual que é o significado desse símbolo? Hendrickson, ele rejeita 4 interpretações comuns a respeito disso daqui. Primeiro, que Satanás esteja preso, absolutamente preso, e que prisão significa que ele está amordaçado, acorrentado, e que ele não pode fazer nem Não é isso que quer dizer Satanás preso. Segundo, ele nega que os 1000 anos são um símbolo da eternidade, que isso tem a ver com uma prisão eterna e final, no que diz respeito a Apocalipse 20. Ele nega, em terceiro lugar, o ponto de vista pré-milenista que diz que quando Jesus Cristo voltar, Satanás vai ficar preso literalmente 1000 anos, Jesus vai governar a terra livremente e depois, no final dos 1000 anos, Satanás é solto e ele vai aprontar barbaridades. Pessoas vão morrer, pessoas vão ser decapitadas e aí vai ter uma outra oportunidade de salvação depois de tudo isso. E aí você cria um monte de contradição com a história do juízo final nas Escrituras. Parece que Jesus volta 2 vezes, parece que quem morrer por causa da sua fé no tempo dessa soltura de Satanás vai ser salvo depois que Jesus já veio e buscou a igreja, então vai ter um segundo arrebatamento. E são impressões que a gente vai tirando de uma forma de interpretar que mais traz confusão do que ajuda a gente a entender o texto. Portanto, a gente nega o conceito de um milênio literal com Jesus reinando aqui na terra e Satanás lá na prisão vestindo roupa xadrez. E quarto lugar, que os 1000 anos começam com Constantino, aí passou 1000 anos e Jesus não voltou, então os 1000 anos começam com Carlos Magno, que foi um rei no ano 800, e aí 800 mais 1000 dá 1800, e quem chegou foi Napoleão em 1800, não foi Jesus. Então os 1000 anos começam com Napoleão e aí a gente fica adiantando e jogando para frente, porque quem reina nesses 1000 anos não é Jesus, são reinos da terra. Nós rejeitamos isso, porque essa interpretação literal, ela nos leva a ter problemas com o juízo final e o julgamento das pessoas. Então, para se chegar ao verdadeiro significado da prisão de Satanás e o seu lançamento no abismo, nós precisamos primeiro responder a seguinte pergunta: qual o sentido e o significado dessa passagem, Apocalipse 20, para os cristãos perseguidos pelo Império Romano lá na época em que João escreveu o livro de Apocalipse? Nós temos que entender o que significou para eles, para depois entender o que significa para nós. Eles não viviam no século 21, mas no final do 1º século, debaixo do governo do Império Romano. E a gente tem muito pouca noção de como que o Império Romano era terrível. Naquela série de desenho animado do Asterix e do Obelix, tem um desenho que chama Asterix e o Império Romano. E aí o Obelix e o Asterix resolvem se alistar como soldados do Império Romano para ver se, sendo soldados, eles destroem o Império Romano por dentro. Então, já vestidos como soldados romanos, eles entram na fila da janta. E o Asterix comenta com o Obelix: dizem que quanto mais poderoso é o império, pior é a comida que eles servem para o soldado. E aí, quando eles comem a comida, eles começam a... Nossa, mas eu não sabia que o Império Romano era tão poderoso assim. É uma brincadeira, mas é um fato. O Império Romano foi o império que dominou a maior faixa de extensão territorial do nosso planeta por mais tempo.
e ele foi diluído aos poucos, tamanho o seu poderio e a sua organização. Há poucos dias atrás eu assisti um daqueles vídeos da Israel com a Aline, e ela foi falar a respeito da confissão de Pedro de Mateus 16, quando Cristo leva os discípulos para Cesareia de Filipe, e lá ele pergunta o que as pessoas falam que o Filho do Homem é. E aí eles começam a dizer, um fala que é Elias, outro fala que é Jeremias. Então Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Jesus é muito interessante. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não se levantarão contra ela. Nós conhecemos muitas interpretações a respeito do que são as portas do inferno. A gente lembra de que não é o inferno atacando a igreja se defendendo, mas é a igreja atacando o inferno e o inferno apavorado com isso. Mas a Aline trouxe um detalhe da geografia e da história de Israel que eu não conhecia até então. Que lá em Cesareia de Filipe, que era a parte mais romanizada da Palestina na época de Jesus, era onde ficava o templo de Baco, o deus do vinho. Então ali perto havia uma formação rochosa, com uma grande gruta, e o Império Romano mandou estabelecer ali quase que todos os templos dos seus deuses, começando pelo de Baco, aliás, de Baco, e o templo de Baco ficava na entrada dessa caverna. E essa caverna era conhecida entre os israelitas pelo nome de Portão do Inferno. Então, olhando por esse prisma, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele está fazendo uma menção direta a todos aqueles cultos pagãos que eram celebrados ali em Cesareia de Filipe com toda a liberdade, patrocinados pelo Império Romano. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor Jesus mostra que a confissão da igreja é diante de um mundo que se organiza dessa forma. Jesus Cristo é Senhor num lugar onde o mundo diz que tem vários senhores, todos imorais, governando a vida religiosa, social, política e econômica das nações. Quem visita a Palestina e vai lá na Cesareia de Filipe, encontra as ruínas desses templos e gravuras de como eles eram, nesse período de Jesus Cristo, suntuosos, belos e caros de se participar da idolatria que ali acontecia. Então, como que era o Império Romano na época em que João fala essas coisas aqui de Satanás ser preso? O cenário era de trevas e de desolação no que diz respeito à religião. Não havia um Deus sequer que era digno da adoração. O judaísmo estava ali naquele meio, sendo uma religião tolerada com seu chamado monoteísmo ético, mas eles eram apenas tolerados e já quase que faziam parte do status quo, ou da forma como as pessoas viviam naquela época. Havia um número de ídolos incontável que degradava as ruas e os santuários da Roma principal. Essa semana também assisti a um vídeo de um canal que eu sigo no YouTube sobre Atenas. E os irmãos se lembram que quando Paulo foi em Atenas, Atos 18 e 19, a Bíblia diz que ele ficou angustiado pelo tanto de templo pagão que ele viu construído na principal rua da cidade. E aí o senhor, dono desse canal do YouTube que eu sigo, ele andou por essa rua, mostrando as ruínas dos templos pagãos naquela avenida. E Paulo, você se lembra, diz que ele encontrou um templo, no meio daquele monte de templo, ao Deus desconhecido. E foi isso que Paulo usou para evangelizar Atenas, onde houveram poucos convertidos ao evangelho, por causa dessa prisão nesse tanto de idolatria. Então o Império Romano, da época de Paulo, da época de João, era um império afundado em vários tipos de idolatria e cultos e rituais religiosos, supersticiosos, templos relicários,
pelo mundo afora. Se lembrem, os irmãos, que quando Paulo pregou o evangelho em Éfeso, e a pregação foi tão poderosa que deu prejuízo para aqueles que vendiam estatuetas da deusa Diana dos Efésios, e isso causou uma sedição na cidade. O mundo estava preso a essas coisas, carregado de adoradores ignorantes e meio desesperados. Nós vemos umas poucas igrejas estabelecidas por Paulo e o paganismo triunfando para todos os lados, de modo que quando a gente vê o paganismo crescendo na nossa época, isso nos assusta. Nós temos um padrão neotestamentário para a gente comparar. O cristianismo já viveu essa situação. Não é novidade, nós temos experiência com isso. E no passado o evangelho foi pregado no meio de tudo isso, como nós somos desafiados a continuar pregando hoje em dia. Então, retornando ao longo período após a ascensão de Cristo, todas as nações, com exceção dos judeus que acreditavam em um único Deus, estavam sob o domínio de Satanás, com a idolatria. Não é claro no sentido absoluto do termo, pois Deus sempre reina supremo, mas no sentido de Atos 14:16, quando diz: o qual Deus nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Se durante essa presente era o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, isso é muito mais marcantemente verdadeiro durante a antiga dispensação. Com um olhar de horror nós exclamamos: será que essa condição não irá mudar? Quando nós vemos Israel atacando a Palestina e vendo o tipo de culto dos moabitas, dos cananitas, dos heteus, o culto a Moloque, onde crianças eram colocadas vivas sobre um deus de ferro para serem derretidas, fritadas vivas ao som de tambores. Isso acontecia com Baal no Monte Carmelo, isso acontecia na região norte da Palestina, isso acontecia a Dagon, na região de Gate e dos filisteus. Era um mundo de horror a religião pagã, com seus sacrifícios humanos. Quando eu fui no Peru para preparar o terreno para uma viagem missionária na primeira igreja, nós visitamos uma ruína de uma cidade do povo Huari. E nós entramos no local dos sacrifícios, uma grande tábua de pedra redonda, e ao redor, de frente, os túmulos das pessoas que eram sacrificadas ali. Eu comprei um protótipo da faca que o sacerdote usava para degolar as vítimas. Está lá no meu escritório, todo mundo que vai lá pergunta se eu sou idólatra. Não, é só para ver o horror, a frieza, a maldade, a cegueira com que as pessoas empunhavam um cutelo e simplesmente cortavam. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Salmo 2, 7 e 8 é um salmo missionário. E outra vez: domine ele de mar a mar e desde os rios até os confins da terra. Curvem-se diante dele todos os habitantes do deserto e os seus inimigos, lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, e todas as nações o sirvam. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações lhe chamem bem-aventurados. Salmo 72, verso 8 a 11, verso 17, Gênesis 2, 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amós 9, 11, Miqueias 4, 12. Então, o que nós entendemos é que Satanás é preso no sentido de que a sua influência sobre o mundo é diminuída para que a pregação do Evangelho alcance as nações. Há 3 textos na Bíblia que nos ajudam a interpretar dessa forma. O primeiro deles é Mateus 12, 29. Abre lá para a gente conferir juntos essa passagem, Mateus 12, 29. Jesus, ele diz: como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem antes amarrá-lo?
só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. O que Jesus está dizendo? Que ele está falando de Satanás. Se você ler o contexto, os versículos anteriores, ele está falando de Satanás. Satanás é o valente. Alguém vai entrar na sua casa, amarrá-lo, prendê-lo e saquear os seus bens. A palavra que é traduzida aqui por amarrar é a mesma que é traduzida por amarrar em Apocalipse 20, dizendo que o anjo amarrou a Satanás. Amarrou para espoliá-lo. Segundo, então, olhando para esse texto, essa era a profecia. As trevas espirituais que cobrem as nações não deverão continuar. Satanás não mais enganará as nações. É chegado o cumprimento, Jesus nasce, ele inicia o seu ministério. Os fariseus o acusam de expulsar demônios pelo poder do próprio Satanás. E ele responde: como pode alguém entrar na casa do valente? Satanás, eu estou expulsando demônios pelo poder do demônio. Como que acontece de um demônio amarrar o outro? Não é isso. Então ele saqueará a casa. Observe que exatamente a mesma palavra amarrar é usada em Apocalipse 20. A obra de amarrar o diabo foi iniciada quando o Senhor triunfou sobre ele nas tentações do deserto. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. E como resultado, Cristo começou a expulsar demônios e a espoliar a sua casa, tirando pessoas do seu controle mediante a pregação do Evangelho. O poder e a influência de Satanás sobre as massas iludidas começavam a ser refreados. O Evangelho começa a brilhar no meio das trevas. Segundo texto, a Bíblia diz, Lucas capítulo 10, 17 a 18, quando Jesus envia a missão dos 70, e eles falam: olha, nós expulsamos demônios. E ele então diz: eu via Satanás caindo como relâmpago diante dos meus olhos. Novamente, quando os 70 missionários retornam, eles disseram: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então note o que se segue. Jesus diz: mas ele lhes disse: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então aqui o diabo caindo do céu está associado com a atividade missionária dos 70. Quando eles pregavam o Evangelho, expulsavam os demônios, Satanás caía. É o que Jesus disse sobre a pregação do Evangelho pelos 70. Então, quando diz aqui, em Apocalipse 20, que o Satanás cai, é a mesma palavra. Terceira palavra, João capítulo 12, versículo 31 e 32. Eu coloquei 32 e 32 ali, é 31 e 32. Noutra ocasião, os gregos vieram para pedir a Jesus que cuidasse deles, curassem pessoas deles. Então Jesus responde de forma misteriosa: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Observe que a palavra usada tem a mesma raiz no original do termo traduzido por expulsar ou lançar Satanás no abismo. A palavra traduzida em Apocalipse 20 por lançar é do mesmo grupo de palavras da que Jesus diz que ele foi expulso, ekbalo, jogado para fora. Ainda mais importante é o fato de que aqui em João 12, 20 até o verso 32, a expulsão de Satanás é associada ao fato de que não somente os judeus, como era a lei do passado, mas todos os homens, tanto judeus quanto gentios, seriam atraídos a Cristo. Tudo isso ocorre como resultado do sofrimento de Cristo na cruz, o envio do Espírito Santo em Atos capítulo 2, e Colossenses capítulo 2, verso 15, associa de modo muito definitivo o despojamento de Satanás e de seus exércitos com o triunfo de Cristo na cruz. Lembra de Colossenses 2,15? Nós somos conduzidos no curso do seu triunfo. A palavra triunfo no original é triambel. Triambel era o nome da procissão que acontecia em Roma, quando um general romano derrotava pelo menos 5.000 soldados numa batalha
do exército do Império Romano. Então, quando ele derrotava 5.000 soldados, ele voltava com os espólios, com os despojos até Roma, e uma procissão era feita diante de César. César ficava lá em cima da escadaria do Senado, e primeiro vinham os espólios, animais, bens, tesouros, passados diante do imperador, dizendo: isso tudo te pertence porque vencemos a batalha. Logo atrás vinham os soldados capturados, nus, acorrentados um no outro, passando diante do imperador e de toda a multidão que assistia aquilo aplaudindo. Atrás dos capturados vinha o exército, os soldados que tinham ganhado a batalha, machucados, surrupiados, mas orgulhosos, honrados. E lá atrás, em cima de uma biga com 2 rodas, toda enfeitada, vinha o general. Ele chegava, parava diante da escadaria, subia a escadaria, parava diante de César, e aí vem o ridículo de tudo isso: César colocava uma coroinha de arruda na cabeça dele e dava um bastão de madeira como sinal de respeito: você venceu em meu nome. E ele ia para casa feliz da vida porque tinha participado disso, era um herói público. É claro que ele ganhava porcentagens do despojo como general vitorioso. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Ele venceu Satanás e agora ele mostra os despojos, os vencidos diante de Deus. É só uma ilustração. Ou seja, à medida em que o evangelho avança, Jesus é o general vitorioso com a pregação do evangelho. Atrair todos a mim mesmo não quer dizer converter todos, mas chamar a sua atenção. O mundo presta atenção em Jesus. Mesmo que seja para criticá-lo e desonrá-lo, o mundo não consegue se desviar de Jesus. E enquanto isso, Jesus vai tirando aqueles que ele escolheu para seus. Satanás está amarrado, ele não pode impedir que os eleitos sejam colhidos do meio das nações. Então a prisão e a expulsão de Satanás está relacionada não com a segunda vinda de Jesus, como a maioria dos intérpretes fazem, mas está relacionada com a primeira vinda de Jesus, quando ele então nos manda pregar o evangelho. Satanás está preso, meus irmãos. Pastor, mas ele apronta tanto. Amarra um bulldog numa corrente grande para ver o tanto que ele apronta. Lembra que ele está preso, amarrado numa corrente. Ele só pode ir até onde a corrente deixa. É essa a ideia de ter a sua ação restrita. Às vezes a gente vai visitar uma pessoa na sua casa, tem o portão, e do lado de dentro do portão tem um Rottweiler, tem um Pitbull, e ele está amarrado numa corrente. Se você põe o pé do lado do portão, ele vem com tudo, até a hora que a corrente estica. E muitos machucam nessa história, né? Mas a corrente vem até o portão, o que quer dizer que do portão para dentro você não entra. O Pitbull não deixa, o Rottweiler não deixa. Você já viu um Rottweiler comer uma cadeira? É um negócio assustador, gente. E eu vi um Rottweiler amarrado numa corrente comer a cadeira que estava lá prendendo ele do lado de dentro do portão. É um negócio esquisito. A Bíblia então diz que Satanás está preso, mas a sua prisão não quer dizer ele está inutilizado, ele está impotente, completamente impotente. Ele está restringido na sua ação, ele só vai até onde Deus deixa. Ele não passa 1 centímetro além do que Deus deixa. Isso traz para nós alegria e esperança. O que quer dizer que se for da vontade de Deus que a gente conquiste a União Soviética, pela pregação do Evangelho, Satanás não impedirá. Os irmãos mais antigos se lembram como nós orávamos pela Albânia. Deus me converteu nessa época. A gente lia nos relatórios missionários que a Albânia era o único país cuja bandeira tinha a frase: nós não acreditamos em Deus. E nós orávamos nas reuniões missionárias da igreja: Senhor, converta a Albânia, Senhor, converta a Albânia.
Quando o muro de Berlim caiu em 1986, 1988, a Albânia se abriu inteiramente para o Evangelho. A primeira igreja de Goiânia foi comprometida, não sei se ainda é, com um missionário que trabalhava lá. E eu tive o privilégio de ler para a primeira igreja de Goiânia a primeira confissão de fé da primeira igreja presbiteriana de Tirana, a capital da Albânia. Caído o muro, o Evangelho entrou. Se isso aconteceu com a Albânia, pode acontecer com a China. A gente tem notícia de que a maior igreja do mundo é a igreja chinesa, apesar de toda a perseguição que existe lá. Em Cuba, apesar de tudo que a gente fala de Cuba, lá tem igreja perseguida, restrita, amarrada, mas pregando o Evangelho. Uma missionária que nós mandamos para lá uma vez, ela foi para lá, não sabia como começar a evangelizar, resolveu simplesmente sentar na praça pública e ler a Bíblia. Isso pode lá em Cuba. Você não pode falar de Jesus para as pessoas, mas ler a Bíblia você pode, se um policial não vir. Então, ela começou a ler a Bíblia e todo dia de manhã ele ia lá para a praça e começava a ler a Bíblia. Um dia uma senhora que passava por ela e via lendo a Bíblia, a abordou. Isso que você está lendo é Bíblia? É. Explica para mim. E ela explicou a Bíblia para a senhora e ela entregou sua vida para Jesus. Os países se fecham para o Evangelho porque eles não nos permitem chegar nas pessoas. Mas o desespero, a angústia, a ansiedade continua em seus corações. E quando o Evangelho chega, ele produz frutos. A Coreia do Norte, que é o país que mais persegue cristãos, a gente tem notícia de conversões lá. Os países muçulmanos que mais perseguem os cristãos, a gente tem notícias de conversão lá. O missionário Eliezer Camargo, ele conta de como que Deus evangeliza até através de sonhos. O camarada está dormindo e de repente ele encontra com Issa, que é o nome de Jesus para os muçulmanos. E Issa começa a conversar com eles no sonho e eles então procuram um missionário e diz: fala desse Issa para mim, que eu estou sonhando com ele, mas não encontro ele no Alcorão. E aí eles evangelizam. Muitas conversões têm acontecido no mundo muçulmano, onde é proibido pregar o Evangelho para as pessoas. Porque Satanás está preso, no sentido de que ele está acorrentado, não podendo fazer tudo. Então entenda que em todas essas passagens, a prisão e a expulsão ou a queda de Satanás está de alguma forma relacionada com a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando dizemos a primeira vinda, nós nos referimos a todos os eventos a ela associados, desde a encarnação, a coroação, a ascensão do Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer, portanto, que a prisão de Satanás, segundo essas passagens, começa com a primeira vinda. Também, em alguns dos textos que citamos, essa amarração está definitivamente associada com a obra de missões e com a extensão do testemunho da igreja entre as nações. Antes da vinda de Cristo, de sua vitória sobre o diabo nas tentações, do seu ministério, a sua morte, a sua ascensão, a sua coroação, a salvação estava não só, mas em grande parte limitada aos judeus. Depois de Cristo, ele manda que a igreja pregue o evangelho às nações. Deus havia forçado Satanás a cegar os olhos das nações. Agora, Deus está abrindo os olhos das nações mediante a pregação do evangelho. A verdade do evangelho gradualmente tomaria o lugar da mentira do diabo. Satanás está preso e não pode mais enganar as nações. Cristo atrairá a si todos os homens, os escolhidos dentre as nações serão salvos. Em harmonia com todas essas passagens da Escritura, a nossa exegese tem que ser sempre baseada na analogia da Escritura. Então concluímos que Apocalipse 20, 1-3, a prisão de Satanás e o fato de que ele é lançado no abismo por 1000 anos indicam que durante esta presente era evangelística ou evangélica, a influência do diabo ela é cerceada, e é isso que quer dizer que ele está preso. Ele é incapaz de impedir a expansão da igreja entre as nações por meio de um programa missionário ativo. Mesmo nos países totalitários, mesmo nos países muçulmanos, mesmo nos países onde há tráfico de drogas.
Ao longo deste período, ele é impedido de incitar as nações, o mundo em geral, a destruir a igreja como uma instituição missionária poderosa. Mediante a pregação da palavra aplicada pelo Espírito Santo, os eleitos de todas as partes do mundo são levados das trevas para a luz, e nesse sentido a igreja conquista as nações com o evangelho. Não todas as nações inteiramente, mas os eleitos dessas nações. Não apenas indivíduos, mas até mesmo instituições e organizações são afetadas. Umas mais, outras menos, pela graça do evangelho de Deus. Em regiões onde foi permitido ao diabo exercer quase que ilimitado poder durante o tempo do Antigo Testamento, ele é agora forçado a ver os servos de Cristo pouco a pouco ganhando território. E por isso eles se desesperam aprovando leis, perseguem, matam, expulsam, mas mesmo assim o evangelho chega. E tem chegado. Porque o trigo cresce no meio do joio, assim como o joio cresce no meio do trigo. O joio tenta acabar com o trigo, mas o trigo está lá. Nós estamos aqui. Logo, ele conquista o continente. Quando você estuda missões, a história de missões, você vê como que o evangelho cresce rapidamente, e em 300 anos o Império Romano resolve se tornar cristão, oficialmente. No ano 381, Teodósio, o imperador romano, declara o cristianismo religião oficial do Império Romano. 300 anos. Eu tenho ministrado história da igreja no seminário, e é impressionante como que a igreja cresceu debaixo de perseguição no século II, no século III e no século IV. A ponto de Tertuliano dizer, por volta do ano 250, que o sangue dos cristãos é a semente do evangelho. Ele dizia para o procônsul romano: quanto mais cristãos vocês matam nas arenas, mais cidadãos se convertem nas arquibancadas. De modo que matar cristãos foi um mau negócio para o Império Romano. Eles se converteram. E havia requinte de crueldade. Eu li essa semana o testemunho de um soldado romano condecorado, amigo íntimo de um dos imperadores, que agora eu não me lembro o nome dele. Soldado condecorado, general do império, amigo íntimo do imperador, converteu-se ao evangelho. No dia em que ele disse ao imperador que ele era cristão, o imperador sumariamente o mandou prender, confiscou todos os seus bens e mandou matá-lo com requintes de crueldade, seu melhor amigo. É isso que se espera de um mundo que não conhece Jesus. Não tem tolerância com o cristianismo. Nós é que temos tolerância com eles. Então, é isso que significa Satanás preso. Ele não consegue impedir o avanço do evangelho. É claro que em alguns lugares o cristianismo cresce mais. Em outros lugares ele até está diminuindo. Por causa dessa luta de Satanás, sabendo que ele está amarrado e que ele tem pouco tempo. Então no finalzinho ele vai aprontar um pouquinho mais, mas só no finalzinho. Agora o evangelho continua conquistando. Essa semana eu li uma manchete no Instagram de um cristão, falando sobre o impressionante crescimento do evangelho na África Central, onde o animismo manda mais que o muçulmanismo. As igrejas evangélicas estão crescendo fortemente no interior da África. A Nigéria é o terceiro país do mundo onde a igreja mais cresce. O Brasil está em quarto lugar. É China, Coreia, Nigéria, Brasil. Os 4 países onde o evangelho mais cresce hoje no mundo afora, mesmo levando em conta a bagunça do neopentecostalismo. Eles crescem, mas muito bagunçadamente. Então a igreja se tornou internacional, poderosa. Depois ela passou até a ajudar na perseguição de outros, o que foi um erro. Mas a influência do evangelho sobre o pensamento e a vida humana dificilmente pode ser superestimada e menos ainda subestimada. Eu vou parar por aqui.
o evangelho crescerá, mas não todos serão convertidos a Cristo. Essa semana eu vi um testemunho engraçado. Tem um filósofo europeu, londrino, inglês, que essa semana da Páscoa, o prefeito de Londres enfeitou a cidade para o Ramadã, que é uma comemoração muçulmana. O prefeito de Londres é muçulmano. Em breve, Londres vai ser tomada pelo muçulmanismo. Então, ele ignorou a Páscoa e enfeitou a cidade para o Ramadã, sendo que Londres não é uma cidade muçulmana. Historicamente, não. E aí um filósofo que vive falando mal do cristianismo, ele achou ruim. Ele disse, espera aí, eu sou culturalmente cristão. Eu não sou um convertido, eu sou culturalmente cristão. Que história é essa de enfeitar a minha cidade para o muçulmanismo? Eu estou acostumado com coelho de Páscoa, com cruz, com Natal. E o cara fala mal de nós o tempo todo. Mas ele disse, olha, o Ocidente deve muito aos cristãos. A nossa cultura veio deles. Até que enfim alguém falou alguma coisa, né? Porque o muçulmanismo está tomando conta. Então, meus irmãos, dizer que o cristianismo influenciou não quer dizer que ele converteu todas as pessoas. Dizer que um reino, um império, um governo diz cristão, não quer dizer que ele é cristão, inteiramente cristão. Tem muita coisa errada no meio. Mas, como Cristo disse, ele atraiu todos até ele. O mundo não consegue se desvencilhar das ideias cristãs. Depois dessa confusão dos streamings no cinema, a gente teve que se acostumar a assistir filme coreano, indiano, na Netflix. E é engraçado você ver coreano, budista, comemorando o Natal cristão, nos filmes. As cidades se enfeitam de forma cristã, sendo elas de outra religião. Reverendo Carlos Delpino disse que estava num shopping em Genebra. Eu vou terminar por aqui, que eu já falei mais do que devia. E aí estava passando Jingle Bell no som do shopping. Aliás, Noite Feliz, que é a música clássica do cristianismo, né? E aí duas velhinhas descendo a escada rolante, enquanto ele subia, as velhinhas desciam. Aí uma comentou com a outra, olha só, esses cristãos não têm vergonha mesmo, até no Natal eles se intrometeram. Ué, como assim? O Natal não é uma festa cristã? Como assim nós nos intrometemos no Natal? Então, a influência do cristianismo, do jeito que está, é um dos argumentos que nós, amilenistas, usamos para dizer que a prisão de Satanás tem a ver com a primeira vinda e não com a segunda vinda, como o pré-milenismo histórico e dispensacionalista ensina. E é claro que nós discordamos deles, eles têm os argumentos contra nós, e você vai conferir depois mesmo. Então, Deus te abençoe, né? Essa é uma visão, e nós cremos que ela é mais coerente com o que está acontecendo e vai acontecer, do que com esse alarmismo todo que a gente faz. Ontem, o Irã atacou Israel, porque Israel matou 2 generais iranianos que estavam presentes numa reunião da liderança do Hamas. Essa semana vocês vão ver a quantidade de vídeo pré-milenista que vai aparecer no YouTube dizendo, vamos amar Israel, vamos defender Israel, vamos para Israel, porque o futuro de Israel define o nosso futuro. Não é bem assim. Nós nos solidarizamos com Israel, a nossa cultura tem tudo a ver com Israel, mas nós não nos esquecemos que Israel negou Jesus. Não se esqueça disso. Nós nos solidarizamos com Israel por causa da base cultural, que é a mesma, o monoteísmo ético, por causa da história de Israel nas Escrituras e por causa da justiça, mas não porque Israel vai ser salvo de um jeito diferente do que a igreja está sendo salva, que é por meio de Jesus. Todo israelita que for salvo, será salvo por entregar a sua vida a Jesus. Nunca se esqueça disso. Ore por Israel, mas não se esqueça que a salvação é só por meio de Jesus. Então, eu só andei na primeira parte,
Eu vou deixar a segunda parte para a aula que vem. Enquanto isso, a gente vai multiplicando aulas.